Ela abriu a janela, sorriu para o motociclista atraente e piscou o olho. Se Olivia Carter soubesse quem ele realmente era, não teria provocado-o no trânsito. O sol derretia-se sobre o horizonte da cidade, tingindo os edifícios de vidro com um tom dourado. Olivia Carter tamborilava os dedos no volante, presa em mais um interminável engarrafamento da hora de ponta em Nova York. O ar-condicionado estava avariado. A sua lista de reprodução tocava algo animado, apenas para combater a frustração. E ela ainda tinha uma última entrega no fazer para o estúdio de fotografia antes do horário de fecho. Então ouviu-o, o rugido profundo de um motor ao seu lado. Virou a cabeça e congelou. Uma Ducati preta parou bem ao lado da sua janela, roncando como um ser vivo. O homem parecia ter saído de outro mundo. Cabelo comprido e escuro preso num coque baixo, barba emoldurando maçãs do rosto salientes, olhos verdes que refletiam a luz do sol como vidro polido. A sua camiseta preta envolvia um peito largo, tatuagens cobriam os antebraços, veias visíveis enquanto ele girava o acelerador preguiçosamente. Ele não olhou para a estrada. Ele olhou diretamente para ela. Os lábios de Olivia se abriram em surpresa. Algo dentro dela, entre a curiosidade e o perigo, levou-a a abaixar mais um pouco a janela. "Bela moto", disse ela com um sorriso provocador no canto da boca. A voz dele era baixa, áspera, facilmente audível acima do ruído do motor. "Belo carro", respondeu ele, "mas parece que prefere andar comigo." O coração dela deu um salto. Nunca ninguém lhe tinha dito algo assim com tanta naturalidade. Sem arrogância, sem sorriso malicioso, apenas certeza. Ela ergueu as sobrancelhas. "Você sempre fala com estranhos no trânsito. Só quando eles parecem valer a pena parar." O semáforo ficou verde. Ele não se moveu. Ela também não. O carro atrás deles buzinou. Olivia riu, mudou de marcha e finalmente seguiu em frente. No espelho viu-o ligar a moto e segui-la, a distância entre eles diminuindo a cada carro que passava. Só quando virou para uma rua lateral, perto do estúdio, é que percebeu que ele ainda estava lá. Dentro da fachada de vidro do Harper & Carter Studios, Olivia tentou afastar aquele sentimento. Disse a si mesma que era apenas mais um flerte, apenas adrenalina e luz do sol, nada mais. Ela trocou de blusa, prendeu o cabelo e começou a organizar o equipamento fotográfico para a sessão do dia seguinte. Mas o rugido daquele mesmo motor ecoou novamente do lado de fora. Ela espreitou pelas persianas. A motocicleta estava estacionada do outro lado da rua, perfeitamente posicionada em direção à janela da frente. O motociclista estava sentado imóvel, com as mãos enluvadas apoiadas nas coxas e o capacete equilibrado no guidão. Sem se mover, apenas observando. O seu pulso acelerou. Parte dela queria ter medo. A outra parte, aquela que se lembrava da voz dele, queria abrir a porta. Após alguns minutos, ele desceu da moto. Movia-se com a confiança fácil de alguém acostumado a dominar o espaço em que entrava. Quando empurrou a porta, a campainha do estúdio tocou suavemente. De perto, ele era ainda mais irreal. Os mesmos olhos verdes, o mesmo poder silencioso. "Posso ajudar?" perguntou ela, tentando soar casual. "Você sorriu para mim no trânsito", disse ele simplesmente. "Eu queria saber se foi de propósito." Olivia piscou. "Você me seguiu até aqui por causa disso." Ele encolheu um ombro. O couro da sua jaqueta rangeu suavemente. "Talvez eu simplesmente não goste de perguntas sem resposta." O riso dela saiu nervoso. "Então sim, foi de propósito." "Feliz? Ainda não." Ele a estudou por mais um segundo. "Qual é o teu nome?" "Olivia. Lorenzo." Ele estendeu a mão. O seu aperto era firme, caloroso, e quando as palmas das mãos se encontraram, ela reparou nas linhas de tinta que percorriam o pulso dele. Símbolos que ela não reconhecia. O momento prolongou-se. O ar parecia mais pesado. Mais tarde naquela noite, depois de ele ter partido com nada mais do que um aceno e um olhar que ficou gravado na sua pele, Olivia disse a si mesma que estava a ser ridícula. Ela já tinha conhecido muitos clientes, modelos, até atores. Ninguém nunca a tinha feito esquecer como respirar. Ainda assim, quando fechou o estúdio, avistou a Ducati preta estacionada a meio quarteirão, virada na direção do seu apartamento. Talvez fosse coincidência, talvez não. Do outro lado da rua, dentro de um SUV elegante, dois homens observavam Lorenzo Moretti tirar as luvas de couro. "Chefe", disse um deles baixinho,
Tenha certeza de que é inteligente andar por aí sem reforços. A equipa de Rossi foi chamada para a zona alta da cidade. Lorenzo ignorou, com os olhos ainda fixos na janela do estúdio, onde Olivia acabara de apagar as luzes. Descubra quem ela é, disse ele. Nome? Olivia Carter. Harper and Carter Studios. Não se aproximem dela. Apenas informações. O homem acenou com a cabeça, pegando um telefone. Quer que entremos em contato? Não, o olhar de Lorenzo endureceu. Se mais alguém fizer isso, eu saberei. Quando ele falou novamente, seu tom baixou para uma ordem silenciosa que fez homens 2 vezes maiores que ele ficarem em silêncio. Ninguém toca nela. A Ducati rugiu de volta à vida momentos depois, desaparecendo na noite. Dentro do seu pequeno apartamento, Olivia serviu-se de um copo de vinho e tentou concentrar-se no seu telemóvel. Mas a memória daquele olhar, daqueles olhos, não a abandonava. Ela pensou na maneira como ele disse o seu nome uma vez, lentamente, como se estivesse a memorizá-lo. Olivia, ela sorriu para si mesma, abanando a cabeça. Ele provavelmente é algum tipo rico com uma moto de crise de meia-idade, murmurou, pousando o copo. Lá fora, sob o brilho de um poste de luz, um SUV preto parou na esquina. Um homem saiu, colocou um pequeno dispositivo sob o para-choque do carro dela e voltou para dentro sem dizer uma palavra. À distância, Lorenzo observava da moto, com uma expressão indecifrável. Ele disse para eles não tocarem nela. Ele não disse que não podiam protegê-la. Quando ela abriu as cortinas na manhã seguinte, percebeu a mesma moto do outro lado da rua novamente. No mesmo lugar, o mesmo homem. E por razões que ela não conseguisse explicar, em vez de medo, o que ela sentiu primeiro foi uma onda de excitação. Do tipo que começa no peito e se espalha como fogo. Olivia Carter não tinha ideia de que o homem com quem ela flertava não perseguia mulheres. Ele perseguia problemas. E ela tinha acabado de se tornar um. Olivia não era o tipo de mulher que se assustava facilmente. Ela trabalhava com estranhos todos os dias. Às vezes carregava câmaras em bairros perigosos e já tinha expulsado mais de um homem que achava que um estúdio fotográfico significava que ele podia falar com a rapariga da recepção como se ela estivesse num aplicativo. Ela sabia sorrir, estabelecer limites e fingir que não percebia quando alguém a encarava por muito tempo. Mas ela nunca tinha tido um homem que voltasse no dia seguinte. Não qualquer homem. Aquele homem. Às 9h12, a campainha do estúdio tocou. Ela estava sozinha. Harper, sua sócia, tinha ido a uma reunião. O sol entrava pelas grandes janelas da frente, com poeira flutuando no ar. Olivia estava a editar fotos no seu laptop, com o cabelo preso e uma camiseta amarrada na cintura. Quando ela olhou para cima e o viu, seu coração fez a mesma coisa idiota que tinha feito no trânsito. Lorenzo Moretti ocupava a porta como se pertencesse àquele lugar. Hoje. Ele não estava em modo motociclista completo. Usava uma camisa escura justa, com as mangas enroladas até os antebraços, mostrando as tatuagens que ela só tinha visto parcialmente no dia anterior. Seu cabelo longo e escuro estava preso novamente naquele coque baixo. A barba estava lá parada, o queixo limpo, e aqueles olhos verdes examinaram a sala uma vez, pousando nela como se ela fosse a única razão pela qual ele tivesse vindo. Bom dia, disse ele com voz baixa e casual, como se conhecessem há semanas. Olivia levantou-se um pouco rápido demais. Tu outra vez. Dizes isso como se fosse ruim. É surpreendente. Ela cruzou os braços, em parte para parecer confiante, em parte porque o olhar dele havia caído por um segundo na barra da sua camiseta amarrada. Tu sempre segues as mulheres que sorriem para ti no trânsito? Apenas as imprudentes, disse ele, e sorriu 2 vezes. Ela tentou não sorrir uma terceira vez. Precisa de alguma coisa, Lorenzo? Queria ver-te. Isso deixou-a desconcertada. Sem conversa fiada, sem desculpas. Não, deixei a minha carteira. Apenas a verdade. Ela inclinou a cabeça. Vens até aqui só para me ver? Estava perto. Ele deu alguns passos para dentro, o couro das suas botas batendo suavemente no chão. E queria ter a certeza de que chegaste bem à casa ontem. As suas sobrancelhas franziram-se. Como é que saberias isso? Ele não respondeu. Em vez disso, procurou algo no bolso e colocou-o no balcão. Uma pequena caixa de pastéis da padaria do outro lado da rua. Não jantaste, disse ele. Pareces cansada. Estavas a observar-me. Alguém tendia o fazer. Devia ter soado um alarme na cabeça dela. Em vez disso, sentiu as bochechas a arder.
És muito seguro de ti, disse ela. Tenho muita certeza do que quero. Os olhos dele não se desviaram dos dela. Por um segundo, o estúdio pareceu pequeno demais. Para quebrar a tensão, ela contornou o balcão. Tenho uma sessão fotográfica às 11. Não posso mesmo. Não vai demorar muito. Ele virou-se ligeiramente, sentindo um movimento lá fora. Olivia também viu. O reflexo de um homem a passar pela janela um pouco mais devagar do que o normal. Os olhos de Lorenzo estreitaram-se. Ele mudou de posição, colocando-se um pouco entre ela e o vidro. Tão sutil que ela quase não percebeu. Está tudo bem? Perguntou ela. Conhece-o? Perguntou ele de volta, sem desviar o olhar. Ela olhou. Não, temos pessoas a espreitar o tempo todo. Ele ficou onde estava até o homem se afastar. Só então ele voltou a olhar para ela. Devias ter mais cuidado. Eu dirijo um estúdio com janelas grandes, Lorenzo. As pessoas vão espreitar. Não estou a falar do teu estúdio. O tom dele agora era diferente. Não era sedutor, nem brincalhão, mas protetor. Um aviso. Olivia engoliu em seco. É agora que me vais dizer quem realmente és? Os lábios dele curvaram-se ligeiramente. Ainda não. Ela soltou uma risada abafada. Então, o que estás a fazer aqui? Queria ver se ainda sorririas para mim quando não estivesse numa bicicleta. Ela revirou os olhos. Quer dizer, quando não está a ser dramática no trânsito? Gostou? Talvez. O seu olhar baixou para a boca dela. Gostou. O pulso dela acelerou. Ela deu um passo para trás. Não porque quisesse, mas porque a maneira como ele a olhava a fazia pensar em coisas que ela absolutamente não tinha tempo para pensar numa quinta-feira de manhã. Quer café? Ela perguntou. Ele acenou com a cabeça uma vez. Sim. Ela foi até a pequena cozinha atrás do bastidor. Quando se virou, ele estava lá. Não muito perto, mas perto o suficiente para ela sentir o cheiro da sua colônia. Quente, cara, masculina. Ele pegou a chávena da mão dela e por um segundo os dedos dele se tocaram. A mão dele era quente, grande e tatuada. Os olhos dela se voltaram para ela antes que pudesse se conter. Gostas de tatuagens? Ele perguntou baixinho. Ela deu de ombros, tentando parecer desinteressada. Depende de quem as tem, em quem gostas de as ver. Ela olhou para aqueles olhos verdes e disse, um pouco mais corajosa do que se sentia. Homens que parecem problemáticos. Ele soltou uma risada suave pelo nariz. Então não devias mesmo estar a falar comigo. Talvez eu goste de más ideias. Talvez eu não queira que te magoes por causa de uma. Lá estava novamente. Aquela aresta. Por tua causa, ela perguntou. Por que eu ficaria magoada por sua causa? Antes que ele pudesse responder, a campainha acima da porta tocou novamente. Desta vez não era a energia de Lorenzo que preenchia a sala. Era algo mais agitado, mais invasivo. Olivia. Uma voz masculina chamou. Ei! Ela fechou os olhos brevemente. Oh, Deus! Um homem alto e magro, com uma camisa social apertada, entrou segurando uma pasta. Não respondeste às minhas mensagens, então pensei em passar por aqui. Ainda precisamos de conversar sobre o pacote do casamento. Ele parou quando viu Lorenzo. A diferença entre os dois homens era quase engraçada. O novo cara, Ethan Blake, um cliente que se tornou um conhecido irritante, mexeu-se sem jeito, olhando para o estranho de ombros largos, tatuagens e cabelo preso. Oh, disse Ethan, não sabia que estavas acompanhada. Não estou, disse Olivia rapidamente. Ethan, este é o Lorenzo, disse ele sem estender a mão. Ethan olhou para os dois, interpretando mal a tensão. Então, nunca me respondeste às mensagens? Porque estamos lotados, disse Olivia, tentando manter a profissionalidade. E eu disse-te que não fazemos retakes de última hora nos fins de semana. É só uma sessão, insistiu ele, aproximando-se. E achei que tivéssemos uma boa vibração ontem. Ela disse que está ocupada, disse Lorenzo, em tom neutro. Ethan piscou para ele. Eu desci-tava lá falar com ela? E estou a dizer-te, disse Lorenzo com os olhos fixos. Ela está ocupada. O clima mudou. Ethan ficou irritado. Meu, eu nem sei quem tu és. Não precisas de saber. Olivia colocou-se entre eles. Ok, parem. Ethan, realmente não é um bom momento. Ele franziu a testa. Estás a falar a sério? Conversaste comigo por 20 minutos sobre a sessão fotográfica da minha noiva e agora nem consegues responder a uma mensagem. Porque é trabalho, disse Olivia, com a paciência a esgotar-se. Ethan estendeu a mão e agarrou o pulso dela.
Não foi com força, não foi violento, mas foi possessivo, arrogantemente. Isso foi o suficiente. Lorenzo estava em cima dele antes mesmo de Olivia conseguir se afastar. Ele não o bateu. Ele não o jogou no chão. Ele apenas fechou a mão em torno do pulso de Ethan e o afastou dela com força lenta e controlada, como se estivesse removendo algo sujo de algo precioso. Não toque nela, disse ele com voz calma. Tranquilo demais. Ethan tentou puxar para trás. Não conseguiu. Que diabos, cara? Eu só... Você tocou nela, repetiu Lorenzo, os olhos escurecendo, o verde ficando frio. Não faça isso de novo. Ethan engoliu em seco, os olhos voltando-se para a porta, para Olivia, para a mão de Lorenzo. Ok, calma. Lorenzo soltou. Ethan esfregou o pulso, olhando com raiva. Quer saber? Esquece. Vou encontrar outro estúdio. Devias mesmo, disse Lorenzo. Ethan abriu a boca para discutir, viu o olhar nos olhos de Lorenzo e decidiu que gostava dos seus ossos inteiros. Virou-se e saiu, com o sino a tocar agudamente atrás dele. O silêncio instalou-se. Olivia olhou para Lorenzo. Não podes fazer isso. Ele agarrou-te. Ele não me magoou. Estava prestes a fazê-lo. Ela exalou. Adrenalina ela fazer as suas mãos tremerem. Não podes simplesmente aparecer aqui e controlar a minha vida. Eu não controlei a tua vida. Ele olhou para ela como se estivesse a lutar contra o impulso de tocar o seu braço para se certificar de que ela estava bem. Eu lidei com um homem que colocou a mão onde não devia. O seu peito apertou-se. É isso que fazes? Ela perguntou agora mais suavemente. Andas por aí a proteger mulheres de homens assim? Não. O seu olhar fixou-se no dela. Normalmente não me importo. Isso a afetou. Ele a observou, lendo sua reação. Então, ele se aproximou um pouco mais. Você está a tremer. Estou bem. Não está. Eu disse que estou. Ele estendeu a mão e gentilmente segurou seu cotovelo. O calor se espalhou pelo braço dela, subindo até o ombro e a garganta. Seu toque era cuidadoso, como se ele soubesse exatamente o quão forte era, e não quisesse assustá-la. Respire, murmurou ele. Ela respirou por um instante. A sala encolheu-se para os dois. Ela no seu estúdio com o homem perigoso com quem ela tinha flertado no trânsito. A mão dele no braço dela, os olhos dele na boca dela. Lorenzo, sussurrou ela. Ele deixou o olhar cair nos lábios dela, depois voltou para os olhos dela. Não devia deixar os homens falarem assim consigo. Ele era um cliente. Ele achava que era mais do que isso. Não era. Eu sei, disse ele, porque eu estava aqui. O seu polegar roçou a parte interna do cotovelo dela. Não foi nada. Foi tudo. A respiração dela ficou presa. Ela precisava de retomar o controle da conversa. Ontem, você disse que não gosta de perguntas sem resposta. Eu também não. Então, aqui está a minha. A voz dela estabilizou. Quem és tu? O maxilar dele flexionou. Ele poderia ter mentido. Poderia ter dito finanças, construção, segurança. Poderia ter lhe dado uma meia-verdade. Em vez disso, fez o que os homens que vivem em perigo às vezes fazem quando conhecem alguém que não querem perder. Deu-lhe o suficiente para que ela compreendesse o risco, mas não o suficiente para que ela fugisse. O meu nome é Lorenzo Moretti, disse ele lentamente. A minha família tem negócios, alguns deles legais, outros nem tanto. As pessoas que conhecem o meu nome geralmente não incomodam as pessoas com quem sou visto. Ela olhou para ele. Então, o que é que tu és? Máfia. Os lábios dele se contorceram, mas não de diversão. Essa é uma palavra antiga, mas sim, algo assim. O estômago dela revirou. Então eu realmente flertei com o homem errado no trânsito, disse ela, meio incrédula, meio admirada. Você flertou com o homem mais vigiado desta cidade, ele corrigiu. Há pessoas que adorariam usar qualquer pessoa próxima a mim. Qualquer pessoa? Ela repetiu. Mesmo alguém que acabou de conhecer. Eles não sabem que acabamos de nos conhecer. Isso fez sentido. Está a dizer, ela disse lentamente, que só porque abaixei a janela, alguém poderia pensar que estou envolvida consigo. Sim, e eles poderiam vir atrás de mim. Os olhos dele ficaram duros. Se o fizerem, não vão sair impunes. Ela engoliu em seco. Isso soa como uma ameaça. É contra mim. Contra eles, disse ele. Nunca contra ti. Ele soltou o cotovelo dela, como se lembrasse que não deveria estar a tocar-lhe. A perda de calor fez com que ela quisesse recuar para ele. Olha,
disse ela, esfregando o braço. Não queria causar-te problemas. Não sabia quem tu eras. Não sabias, concordou ele. É por isso que estou aqui, para me avisar, para te proteger. Ela olhou para ele. De quem? Ele olhou novamente para a janela, com o músculo da mandíbula a tremer. De qualquer um que a tenha visto sorrir para mim, o coração dela bateu forte. Isso é ridículo. Esse é o meu mundo. Ela ficou em silêncio por um momento. E você acabou de me trazer para ele porque eu sorri. Ele manteve o olhar fixo nela. Porque eu gostei. Essa honestidade fez o peito dela doer. Antes que ela pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele verificou, estreitando os olhos. O que é? Ela perguntou. Ele não respondeu imediatamente. Então, com o mesmo tom calmo, ele disse: Um dos meus homens acabou de me dizer que alguém verificou a tua matrícula ontem à noite. O sangue dela gelou. O quê? Foste seguida, Olivia. Ela abanou a cabeça. Não, eu teria visto. Eles eram bons, ele disse. Não eram meus. Não eram teus, ela repetiu com a voz mais alta. Então de quem eram? É isso que vou descobrir. Ele colocou o telemóvel de volta no bolso e olhou para ela. A decisão já está tomada. Não vais ficar aqui sozinha, disse ele. O quê? Ouviste bem. Não podes simplesmente... Eu posso. Os seus olhos suavizaram-se, mesmo que a sua voz continuasse firme. Arruma o que precisas. Vais ficar num lugar mais seguro esta noite. Eu nem te conheço, ela argumentou. Sabes o suficiente para saber que és da máfia e que não vou deixar que nada te aconteça. Ela prendeu a respiração. Ela deveria ter dito não. Deveria ter dito que não ia a lugar nenhum com homens estranhos, especialmente aqueles que admitiam ter negócios obscuros. Mas a maneira como ele tirou a mão de Ethan dela, a maneira como se colocou entre ela e a janela, a maneira como disse que ninguém tocava nela, fez algo perigoso à sua lógica. Onde eu ficaria? Ela perguntou com voz mais baixa. Um lugar onde ninguém sabe que estás, ele disse. Comigo? Ela olhou para ele. Contigo? Os olhos dele fixaram-se nos dela, com um brilho quente sob o verde. Tu namoraste comigo, Olivia, ele murmurou. Não podes fingir que eu não reparei. O coração dela batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou novamente. Olivia virou-se, esperando outro cliente. Em vez disso, o mesmo homem de antes, Ethan, estava ali com raiva no rosto, como se tivesse passado os últimos 10 minutos a se animar no carro. Esqueci uma coisa, disse ele bruscamente. E não gosto de ser desrespeitado. Ele não terminou. Porque desta vez, quando viu os olhos de Lorenzo, viu algo que não tinha visto antes. Não era paciência, nem aviso. Um lampejo de algo frio, letal, o tipo de olhar que não pertencia a um motociclista. Pertencia a um homem que outros homens temiam. E Olivia de repente percebeu que realmente tinha flertado com o homem errado no trânsito, ou com o certo. Ela só não sabia ainda qual dos dois. Olivia não achava que ele realmente voltaria. Homens como ele não voltavam. Homens como ele eram do tipo que se via uma vez num semáforo vermelho, com quem se flertava, sobre quem se ria com a melhor amiga e que nunca mais se via. Eles não apareciam no seu local de trabalho na manhã seguinte, com um visual pecaminoso, vestindo uma camisa preta e mangas arregaçadas, como se tivessem todo o tempo do mundo para ficar ali e observá-la. Mas Lorenzo Moretti apareceu. E o problema era que quanto mais ele aparecia, menos parecia um motociclista atraente e mais parecia exatamente o que ele havia sugerido, um homem com quem as pessoas não se metiam. Ela já tinha percebido isso quando ele fez aquele cliente irritante recuar. Ele nem sequer levantou a voz, apenas tirou a mão do homem de cima dela. Calmo, controlado, como se já tivesse feito isso 1000 vezes, e nenhuma dessas vezes tinha terminado bem para a outra pessoa. Agora ela estava sentada ao lado dele na parte de trás de um SUV preto, observando o seu bairro passar, e a realidade finalmente a atingiu. Ela virou-se para ele. Então, isto está mesmo a acontecer? Sim, disse ele com os olhos na rua. Isto está a acontecer. Vais levar-me para outro lugar. Vou levar-te para um lugar seguro, ela soltou um suspiro. Normalmente não vou para um lugar seguro com homens que conheço no trânsito. Ele olhou para ela, os olhos verdes suavizando-se um pouco. Normalmente não mudo mulheres por minha causa. Tu és a exceção. Isso não deveria ter feito o estômago dela revirar. Mas revirou. Lá fora, o SUV abrandou em frente ao prédio dela. Tijolos comuns, varanda velha, caixas de correio que às vezes emperravam.
Nada ali indicava qualquer ligação com a máfia. Esse era o problema, Semá. Era fácil. Fácil de chegar, fácil de seguir, fácil de ferir. Lorenzo virou o corpo para ela, com o antebraço apoiado no encosto do banco. Tão perto assim, com o cabelo comprido e escuro preso para trás e a barba delineando o queixo, ele parecia ainda mais com o tipo de homem que não se deve seduzir. Escute-me, disse ele baixinho. Suba, pegue o que precisa para uma noite, talvez duas, sem ligações, sem mensagens, sem contar aos seus amigos onde está. Posso pelo menos enviar uma mensagem à minha parceira, disse ela, para que ela não pense que desapareci. Pode dizer que está a filmar em locações, ele permitiu. Nada mais. Ela estreitou os olhos. Você realmente dá ordens a todos à sua volta, não é? Ele não se desculpou. Eu dou ordens quando sei que tipo de pessoas estão do outro lado. Refere-se às pessoas que verificaram a minha matrícula? Sim. Quem são elas? Pode não ser ninguém. Pode ser alguém a tentar ver se consegue chegar a mim através de ti. O seu maxilar apertou-se. De qualquer forma, não deixo que tentem. O seu peito apertou-se com a forma como ele disse. Não deixo que o mundo me obedeça. Está bem, disse ela finalmente. Serei rápida. Ele abanou a cabeça. 3 minutos. 3. Se não estiveres de volta em 3 minutos, eu vou subir. Isso é autoritário. Isso é estar vivo. Ela revirou os olhos, mas havia um sorriso escondido ali. Tudo bem. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta, depois parou e olhou para ela mais uma vez. Olivia, o que foi? Não abra a porta para ninguém além de mim. Desta vez, ela não brincou. Está bem. Ela saiu. Do seu lugar, Lorenzo viu-a atravessar a rua e desaparecer dentro do edifício. O motorista manteve o motor ligado. O segundo homem no banco do passageiro tinha um tablet aberto, já a aceder às câmaras de trânsito próximas. Fala comigo, disse Lorenzo. O mesmo IP de ontem, disse o homem. O mesmo quarteirão que foi atingido. Alguém está a vigiar os carros nesta área. Pode ser a Rossi? Claro que era. A equipa de Rossi estava quieta já 2 meses, muito quieta. E então Lorenzo é visto com uma mulher e, de repente, alguém está a bisbilhotar a rua dela. Não é coincidência. Ele bateu os dedos uma vez no joelho e olhou novamente para a porta da frente. 1 minuto se passou. Lá dentro, Olivia estava se movimentando. Ela destrancou a porta, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. Não tinha muito para arrumar. 2 roupas, roupa interior, bolsa de maquilhagem, computador portátil. A sua mente movia-se mais rápido do que as suas mãos. Estaria mesmo a fazer isto? Sim, porque um mafioso de verdade lhe disse que alguém tinha verificado a matrícula do seu carro. Porque um mafioso de verdade a tinha olhado como se ela já fosse da responsabilidade dele. Fechou a bolsa e ouviu. Um som vindo da porta da frente. Não da maçaneta, da fechadura. Parou. Lorenzo, chamou ela. Nenhuma resposta. O seu coração disparou. Lentamente saiu do quarto e entrou no pequeno corredor que levava à sala de estar. A porta abriu-se. Não era Lorenzo. Um homem com um capuz escuro e um boné entrou como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Ele não estava a olhar para ela. Estava a olhar para o apartamento, como se estivesse a verificar a disposição. Então ele a viu. Ambos congelaram. Ele não era grande, não tinha um ar assustador. Ele simplesmente estava errado. Lugar errado, hora errada. Tu tornaste isso difícil. Apesar da situação, um pequeno riso ofegante escapou-lhe. Então, isso é culpa minha, é culpa nossa, corrigiu ele. Eu deveria ter continuado a lhe escrever. Tu não continuaste. Não, os olhos dele permaneceram fixos na boca dela. Eu não continuei. Por um momento, a sala ficou cheia do sabor residual do perigo e do início de outra coisa. A mão dele ainda estava no braço dela. O corpo dela ainda vibrava com o susto. A combinação fez com que tudo parecesse mais nítido. O cheiro dele, o calor dele, o modo como uma mecha do cabelo comprido dele se soltara do laço e caíra perto da bochecha. Ela queria esticar o braço e colocá-la de volta no lugar. Ele pareceu sentir isso, porque retirou a mão antes que qualquer um dos dois cruzasse a linha. Pega na tua mala, disse ele, agora mais gentil. Vamos embora. Para onde vamos? Perguntou ela. Para um lugar onde não sabem que existes. Hesitou ela. Contigo? Comigo, confirmou ele. Não vou tirar os olhos de ti até saber que eles entenderam a mensagem.
Ela olhou para ele. O homem que menos de 24 horas atrás era apenas um estranho lindo numa motocicleta. Agora ele era um escudo, um problema, uma tentação. Faz isto com muitas mulheres? Perguntou ela, apenas meio a brincar. Ele abanou a cabeça uma vez. Não, não deixo que muitas mulheres se tornem problemas. Ela mordeu o lábio. Então sou um problema. Ele manteve o olhar fixo nela, com algo quente a cintilar ali. Não fazes ideia. Ele pegou a bolsa dela do sofá como se não pesasse nada e a jogou por cima do ombro. Em seguida, colocou a mão na parte inferior das costas dela, quente, firme, guiando-a, e a acompanhou até a porta do seu próprio apartamento. Enquanto desciam as escadas, Olivia percebeu uma coisa. Ela não tinha medo dele. Ela tinha medo do que o seguia. E naquele momento, ele era a coisa mais segura que ela tinha. Lá fora, a porta do SUV já estava aberta. A rua ainda parecia normal. Ninguém saberia que um homem tinha acabado de ser arrastado para fora da casa dela. Lorenzo ajudou-a a entrar e depois entrou atrás dela. Conduz, ele disse aos homens. Vamos mudar de local. Sem paragens. O carro arrancou. Olivia olhou para ele. Olhou mesmo, observando o cabelo comprido e escuro preso para trás. A barba, as tatuagens, os olhos que não perdiam nada. Não és apenas um motociclista, disse ela baixinho. Não, disse ele. Não sou. Então o que és? Ele virou a cabeça, os olhos fixos nos dela, como se estivesse a deixar que ela visse uma parte que ninguém fora do seu mundo via. Sou o homem que eles não queriam que conhecesses, disse ele. E agora sabem que conheceste. O SUV entrou no trânsito, levando-a para longe da sua vida normal e diretamente para a dele. O SUV saiu da rua dela como se nunca tivesse estado lá. Sem sirenes, sem gritos, sem vizinhos espreitando pelas cortinas. Para quem observava, era apenas mais um carro preto no trânsito da tarde. Mas lá dentro, Olivia estava muito quieta, segurando a alça da sua bolsa, enquanto o homem ao seu lado observava os espelhos como se tivesse feito isso a vida toda. Lorenzo tinha mudado. Não o seu rosto, nem a sua voz, mas a sua energia. No estúdio, ele tinha sido encantadoramente perigoso. No apartamento dela, ele tinha sido letalmente perigoso. Agora, no carro, ele estava alertamente perigoso. O tipo de alerta que dizia que ele era responsável por todas as almas dentro daquele veículo e que qualquer um que tentasse algo não gostaria do resultado. Ele olhou para a mão dela na bolsa. Ei, ela olhou para cima. Está segura, disse ele. Respire. Ela respirou lentamente. Nunca ninguém invadiu o meu apartamento antes. Não foi uma invasão, disse ele. Foi uma verificação. Uma verificação? Alguém me viu contigo? Mandaram alguém para confirmar quem tu és. Se mora sozinha? Como é fácil chegar até ti? Ela olhou para ele. Isso é doentio. Esse é o meu mundo. Ela soltou um suspiro sem humor. O teu mundo é uma porcaria. Um canto da boca dele se levantou. Sim, foi por isso que te disse para não fazeres parte dele. Mas eu sorri, disse ela, zombando de si mesma. Tu sorriste, concordou ele com os olhos a suavizarem-se. E eu não continuei a conduzir. Eles ficaram em silêncio. A cidade começou a mudar lá fora. Menos lojas, mais residências, depois menos disso também. Após 20 minutos, o SUV saiu da estrada principal, entrando numa rua que ela não conhecia, depois noutra, e depois por um portão que se abriu assim que se aproximaram. A propriedade era invisível da estrada. Esse era o objetivo. Não era uma mansão, não era o clichê de um palácio da máfia em mármore. Era uma casa moderna, de linhas simples, em betão e vidro, afastada da rua, com árvores altas e câmaras posicionadas de forma tão discreta que ela quase não as notou. Isolada, segura, um lugar escolhido por alguém que pensava em ângulos, não em impressionar as pessoas. O motorista parou debaixo da marquise. Um dos homens saiu primeiro, olhando em volta. Depois, abriu a porta de Olivia. Lorenzo saiu e estendeu-lhe a mão como se fosse um encontro, não uma medida de proteção. Ela aceitou. A mão dele era quente e grande em torno da dela. E isso fez com que tudo parecesse menos um rapto e mais uma conquista. Entraram. O ar estava fresco, com um leve cheiro a cedro e algo caro. O hall de entrada dava para uma ampla sala de estar com janelas do chão ao teto voltadas para um pátio privado. Quase não havia decoração. Apenas bons móveis, cores neutras, algumas obras de arte. Era um lugar onde um homem vinha para pensar, não para se exibir. Isto é seu? Perguntou ela.
Um dos meus, disse ele. Não trago pessoas aqui. Está a abrir muitas exceções hoje. Ele olhou para ela. Está a dar-me muitos motivos. Isso fez as bochechas dela esquentarem. Ele virou-se para os dois homens. Perímetro livre, disse um deles. Bem, vamos rodar lá fora. Ótimo! Ninguém entra a menos que eu diga. As câmaras no prédio dela permanecem ativas. Eles acenaram com a cabeça e deixaram-nos. Quando a porta se fechou, ficou tudo muito silencioso de repente. Olivia ficou no meio da sala abraçando a sua bolsa. Então, é isso, disse ele. Há um quarto de hóspedes no fim do corredor. Pode tomar banho, descansar. Ninguém sabe que estás aqui. Tens a certeza? Tenho a certeza. E a minha presença aqui não te coloca em apuros. Ele deu uma risada curta. Estou sempre em apuros. Ela mordeu o lábio. Isso não é reconfortante. Não estou a tentar reconfortar-te, disse ele, aproximando-se. Estou a tentar manter-te a respirar. Isso não deveria ter soado sensual. Mas soou. Ele apontou. A casa de banho é ali. Há toalhas no armário. Roupas, se precisares. A cozinha está aberta. Vou estar ao telefone por um tempo. A ligar para quem? Pessoas que me devem informações. Ela acenou com a cabeça lentamente. Sobre os tipos que verificaram a minha matrícula. Sobre os tipos estúpidos o suficiente para fazer isso. Ela hesitou. E se eles não pararem, vão parar. Os olhos dele brilharam com algo mais sombrio. Vou garantir isso. Ela acreditou nele. Ela começou a caminhar em direção ao corredor, depois parou e olhou para trás por cima do ombro. Lorenzo H. Obrigada. O olhar dele demorou um segundo a mais nela. Não me agradeça ainda. Ela não sabia o que ele queria dizer com isso. Não até mais tarde. A água quente ajudou. Ela ficou debaixo do chuveiro mais tempo do que deveria, deixando a adrenalina escorrer. Quando saiu, percebeu que não tinha trazido roupa extra para o banheiro. Claro. Abriu o armário do quarto de hóspedes e encontrou, claro, roupa de homem, camisas cuidadosamente dobradas, calças de treino, t-shirts pretas, todas dele. Ficou a olhar para elas por um segundo. Depois, escolheu uma t-shirt preta que cheirava a ele e um par de calças de treino macias. A t-shirt era grande demais. Chegava até a metade das coxas. O seu cabelo úmido estava solto, com as pontas encaracoladas. Quando se olhou no espelho, quase riu. Não parecia a Olivia fotógrafa. Parecia a Olivia, mulher escondida no esconderijo de um chefe da máfia, vestindo as roupas dele. Quando voltou descalça para a sala, ouviu a voz dele. Não elevada, nunca elevada. Calma, cortante. Não está a entender-me, ele dizia em italiano. Ela reconheceu o ritmo musical, mesmo sem entender as palavras. Não vigie a mulher. Vigie os homens que vigiam a mulher. Se alguém se aproximar, ligue para mim, não para a polícia. Sim. Ótimo. Ele encerrou a ligação e se inclinou sobre o balcão com a cabeça baixa por um segundo, esfregando a mão sobre o queixo. O cabelo ainda estava preso para trás, mas alguns fios haviam caído ao redor das têmporas. Ele olhou para cima e parou porque agora havia na sua camiseta. Algo brilhou nos seus olhos, surpresa, calor. Uma apreciação muito masculina que ele tentou esconder. Encontrou o armário? Ele disse com a voz um pouco mais áspera. Sim, espero que esteja tudo bem. Está tudo bem. Desculpe, não trouxe roupas para o banheiro. Tá tudo bem, Olivia. Ele disse o nome dela assim novamente, devagar, baixo, e isso penetrou bem fundo nela. Ela caminhou em direção à ilha da cozinha. Então, alguma novidade? Ele observou-a caminhar. Não se preocupou em disfarçar. Sim. Ele disse que foi o Rossi. Rossi? Outra família? Não tão grande, não tão disciplinada. Eles viram-me contigo e acharam que seria uma boa maneira de testar-te para ver com que rapidez eu reagiria, para ver se eu deixaria passar. E tu deixas? Os olhos dele endureceram. Não. Eles vão vir aqui? Eles não sabem sobre este lugar. E se descobrirem, não virão, disse ele. E se vierem, não irão embora. A maneira como ele disse isso a fez tremer, não de medo, mas pela certeza absoluta em sua voz. Ele não falava apenas como um homem com dinheiro. Ele falava como um homem com soldados. Ela se inclinou na ilha. E agora? Vamos apenas esconder-nos. Não vamos esconder-nos, corrigiu ele. Vamos deixar claro que estás fora dos limites, ela pestanejou. Como é que se deixa algo assim claro? Eu digo-lhes, resmungou ela. E eles simplesmente ouvem-te. Ele contornou a ilha lentamente, deliberadamente, parando a alguns metros dela.
Eles ouvem quando gostam de respirar. Foi então que ela percebeu que ele tinha estado a conter-se com ela o tempo todo. A bicicleta, o flerte, o sorriso. Isso era a superfície. Isto era o âmago. Este era o homem cujo nome as pessoas diziam baixinho. Ele estava agora perto dela, sem tocar. Ainda não. Estás bem? Ele perguntou. Acho que sim. Estás a tremer menos. Um banho quente, disse ele, os olhos a descerem para a bainha da sua t-shirt nas coxas dela. Finalmente relaxaste. Isso fez o seu coração acelerar. Não me olhe assim, disse ela. Como assim? Como se estivesse a despir-me com os olhos. Ele inclinou a cabeça. Não preciso de te despir. Já vestiste as minhas roupas. Ela prendeu a respiração. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O ar entre eles ficou pesado. A casa estava silenciosa. Os sons da cidade distantes atrás do vidro. Parecia que o mundo tinha encolhido para apenas os dois. A rapariga que sorriu no trânsito e o homem que ela não deveria ter tentado. Ele levantou a mão lentamente e pirpem. Deu tempo para recuar. Ela não recuou. Os dedos dele tocaram primeiro o queixo dela, o polegar calejado roçando o local onde o pulso dela batia. Ele virou o rosto dela para si, gentil, mas firme, como se estivesse habituado a que as pessoas seguissem o seu toque. Lorenzo, ela sussurrou. É por isso que não faço isto, murmurou ele em resposta. Porque uma vez que começo, não gosto de parar. Então não pare. Os olhos dele queimavam os dela. Eu devia. Por quê? Porque já és um alvo por acidente, disse ele. Não devia torná-la um alvo de propósito. Meu Deus, essa frase. O coração dela se encheu e doeu ao mesmo tempo. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro da pele dele, quente e limpa do dia, misturado com couro e colônia. O cabelo dele estava mais solto. Uma mecha caiu perto da maçã do rosto. Sem pensar, ela estendeu a mão e a colocou para trás. Os olhos dele se voltaram para a boca dela. O verde ficou mais escuro. Ele deslizou a mão do queixo dela para o queixo, com o polegar por baixo, levantando-o. A outra mão, a tatuada, pousou no balcão ao lado da anca dela, prendendo-a sem realmente imobilizá-la. Sabes o que acontece se eu te beijar? Perguntou ele com voz baixa e rouca. Agora? Eu deixo de fingir que isto é apenas proteção. Os lábios dela se abriram. E o que é? É eu te desejar, disse ele simplesmente. E eu não posso querer coisas, não abertamente, não onde as pessoas possam ver. Ele era tão honesto que doía. Então ela respirou. Ninguém pode ver aqui. Ele soltou uma risada suave e impotente, um som que ela ainda não tinha ouvido dele. Então ele se inclinou. As bocas deles estavam a centímetros de distância. Ela podia sentir a respiração dele nos seus lábios, quente e lenta. As suas mãos foram instintivamente para o peito dele, não para o afastar, mas para o sentir, os músculos sólidos sob a camisa preta, o calor. Ele inclinou a cabeça. Ela fechou os olhos e a casa emitiu um bip, agudo e alerta. Lorenzo congelou. A mudança foi instantânea. Num segundo, ele era o homem prestes a beijá-la como se quisesse esquecer o mundo. No segundo seguinte, ele era o chefe novamente, com a cabeça virada para o corredor, os olhos semicerrados. Ele murmurou algo em italiano, não com raiva, apenas irritado com o mau timing, e tocou no pequeno painel na parede. Perímetro, disse ele, e uma voz respondeu. Tudo limpo. A fonte externa tentou localizar a sua posição novamente. Nós bloqueamos. Ele cerrou os dentes. Rossi, mesma fonte. Continue bloqueando. Não deixe que eles triangulem. Sim, senhor. Ele voltou-se para ela. Ela ainda estava encostada no balcão, com as bochechas coradas, os lábios entreabertos, vestindo a camisa dele. Ele exalou lentamente, com os polegares ainda sob o queixo dela. Entende, disse ele em voz baixa. Esta é a minha vida. Mesmo quando quero algo, eles tentam interferir. Então não os deixe, ela sussurrou. Ele sorriu, pequeno e perigoso. Eu nunca deixo. Mas ele não a beijou. Ele a segurou ali por mais um segundo, memorizando a maneira como ela olhava para ele. Sem medo, sem repulsa, sem se sentir oprimida, apenas desejando como ele. Então ele soltou a mão e deu um passo para trás. Não vamos fazer isso quando estou distraído, ele disse. Se eu te beijar, quero sentir isso. O estômago dela revirou. Tens a certeza de que isso vai acontecer? Oh, vai acontecer. Ele caminhou até o frigorífico,
Pegou 2 garrafas de água como se elas não tivessem acabado de se fundir uma na outra. Mas não quando eu posso ter que atirar em alguém 5 segundos depois. Ela pegou a garrafa que ele ofereceu. Tu sempre falas assim? Como assim? Como se beijar fosse uma promessa. Comigo é. Ela acreditou nele. Ele se inclinou no balcão oposto, colocando um pouco de distância entre eles. Não porque ele não a quisesse, isso era óbvio. Porque ele queria controle. Você vai dormir aqui esta noite, disse ele. Porta trancada. Eu estarei no quarto do outro lado. Você não precisa fazer isso, eu disse que vou. Ela sorriu um pouco. Mandona viva, ele repetiu. Ela torceu a tampa da garrafa. O que vai acontecer amanhã? Amanhã vou fazer uma chamada, disse ele. Vou dizer ao Rossi para não te tocarem e eles vão ouvir. Vão ouvir quando descobrirem que te mudei. Os olhos dele encontraram os dela. Vão saber o que isso significa. O que significa? Significa que estás sob o meu comando, disse ele. Então, percebendo como isso soava, a sua boca tremeu. A minha proteção. As bochechas dela aqueciam novamente. E ele inclinou a cabeça em direção ao corredor. Vá descansar. Já teve o suficiente por um dia. E você? Vou ficar acordado um pouco, trabalhando, vigiando, disse ele, certificando-se de que ninguém a encontre 2 vezes. Ela hesitou na porta, os dedos brincando com a bainha da camisa dele. Lorenzo H., você disse que normalmente não deixa as mulheres se aproximarem. Não deixo. Então, por que eu? Ele manteve o olhar fixo nela por um longo momento. Os olhos verdes agora mais suaves, o chefe desaparecendo. O homem falando. Porque sorriste para mim como se não me conhecesses, disse ele. Como se eu fosse apenas um homem numa bicicleta. Era isso que tu eras para mim. Ele acenou com a cabeça uma vez. Gostei disso. Ela sorriu, um sorriso pequeno, verdadeiro. Boa noite. E então boa noite, Olivia. Ela desapareceu pelo corredor. Lorenzo ficou onde estava, olhando para o vidro escuro, observando as imagens das câmaras de segurança, uma por uma. Lá fora, os seus homens montavam guarda. Noutra tela, ele ainda tinha uma visão do prédio dela. A polícia estava agora na calçada, fingindo que nada de anormal tinha acontecido. Ele deveria estar cansado. Em vez disso, tudo o que conseguia pensar era na forma como os lábios dela se abriram sob o seu polegar e como, pela primeira vez em muito tempo, alguém se tornou um alvo ao seu redor por acidente. E como esse acidente estava a se transformar exatamente no que ele tentava evitar. A primeira coisa que Olivia notou quando acordou foi o silêncio. Não o silêncio da cidade. Aquele falso, cheio de sirenes distantes e vizinhos a discutir. Este era um silêncio real. Pássaros lá fora, em algum lugar distante, um carro, e por baixo disso, o zumbido baixo de um ar-condicionado e o cheiro fraco de café. Ela pestanejou, lembrando-se de onde estava. A casa segura, o chefe da máfia, o quase beijo. Sentiu-se lentamente, passando a mão pelo cabelo. A t-shirt com que tinha dormido ainda cheirava a ele. Limpo, masculino, impossível de ignorar. O seu coração batia forte só de pensar em como ele tinha estado perto na noite anterior. Como o polegar dele tinha inclinado o seu queixo. Como a respiração dele tinha roçado os seus lábios logo antes do alarme interromper. Deus, ela empurrou o cobertor, encontrou o telemóvel na mesinha de cabeceira. Sem sinal, claro. Ele tinha bloqueado por segurança. Ela revirou os olhos, é claro. Quando abriu a porta, o cheiro de café ficou mais forte. Ela seguiu o cheiro até a cozinha e parou na porta. Lorenzo já estava acordado. Ele estava ao lado da bancada. Desta vez, com o cabelo solto, os longos fios escuros caindo ao redor do rosto, enquanto ele servia 2 chávenas. A sua camiseta preta esticava-se sobre os ombros, as tatuagens visíveis nos antebraços. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, refletindo no verde dos seus olhos quando ele olhou para cima. Bom dia, disse ele. Bom dia. A voz dela saiu mais suave do que ela queria. Acabaste por dormir? Ele entregou-lhe uma chávena. Boa bebida. Dá sempre ordens antes da cafeína? Perguntou ela. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sempre. Ela tomou um gole e depois encostou-se ao balcão em frente a ele. Então, qual é o plano para hoje, chefe? Ele lhe ergueu uma sobrancelha. Estás a gozar comigo ou a promover-me? Ambos. Ele riu baixinho e depois pousou a chávena. Tenho de me encontrar com alguém sobre o Rossi. Alguém como quem? Alguém que me deve um favor. Ela observou.
A facilidade com que ele disse isso, como se esse tipo de encontro pudesse terminar num aperto de mão ou num derramamento de sangue e não fizesse diferença para ele. E eu? Ela perguntou. Ficas aqui sozinha? Terás guardas lá fora. Ela abanou a cabeça. Não sou uma criança, Lorenzo. Não, disse ele aproximando-se. És uma mulher que foi seguida, alvo de ataques e quase agredida. Não vou deixar-te sem proteção. Não é tu quem decide isso. É sim, disse ele, desde que eles pensem que és minha. Isso a fez parar. Tua? Ele olhou nos olhos dela. Isso mantém-te viva. Ela engoliu em seco, sem saber se estava zangada ou outra coisa. E se eu não quiser ser nada de ninguém, então você pode ir embora quando estiver seguro, disse ele. Mas agora não está. Ela queria discutir, mas ele não estava errado. E talvez fosse a maneira como ele estava ali, calmo, sólido, perigoso e inabalável. Mas as palavras morreram na sua língua. Em vez disso, ela disse, tudo bem, vá encontrar o seu amigo. Eu ficarei aqui e tentarei não tocar em nenhum botão. A sua boca se contorceu. É tudo o que peço. Ele estava a meio caminho da porta quando ela o deteve. Lorenzo. Ele olhou para trás. Nunca me disseste o que realmente fazes. Eu disse ele. Tu simplesmente não acreditaste em mim. Quero dizer a verdade. Ele hesitou e depois voltou alguns passos. A minha família trabalha com segurança e logística. Protegemos pessoas que pagam e transportamos coisas que precisam ser transportadas discretamente. Coisas, informações, dinheiro, às vezes favores ilegais. Depende de quem está a pedir. Ela olhou para ele. E tu és o chefe. Ele não negou. Como tu vives com isso? Ela perguntou. Sabendo que as pessoas têm medo de ti? Ele a observou por um longo momento. As pessoas temem o que não compreendem. Eu não magoo pessoas que não merecem. Isso não é realmente o mesmo que inocente. Não, disse ele calmamente. Não é. Ele pegou as suas chaves, trancou a porta atrás de mim. Então, ele se foi. O dia passou lentamente. Olivia vagava pela casa inquieta. As paredes eram muito brancas, as janelas muito limpas. Lá fora, 2 homens estavam perto do portão, óculos escuros, fones de ouvido, sem sorrisos. Lá dentro, a cabeça dela girava. Quem era aquele homem? Uma parte dela dizia para ir embora assim que pudesse. Outra parte sussurrava que ela estava mais segura ali com ele do que em qualquer outro lugar. E por baixo disso, algo mais perigoso sussurrava que ela não queria ir embora. Ela acabou no escritório dele. Não estava trancado, apenas madeira escura, couro, um leve cheiro de colônia. Na secretária, papéis, um relógio, uma arma. Ela parou diante daquele metal preto, de aparência pesada, que parecia um aviso tácito. Ao lado, uma foto emoldurada. Uma mulher morena, bonita, ao lado de Lorenzo, vestindo um terno formal. Eles pareciam pertencer a outra vida. O peito dela apertou. Ela nem sabia por quê. Passos atrás dela a fizeram sobressaltar. Vejo que a encontraste, disse ele. Ela virou-se. Desculpa, não quis dizer que ele estava tudo bem. Ele entrou com passos largos e silenciosos. É a minha irmã. Ela faleceu. Oh! Alívio e constrangimento misturaram-se na sua garganta. Eu pensei... Ele sorriu levemente. Não é uma ex. É bom saber. Ciumento. Ele perguntou em tom provocador. Curioso? Ele aproximou-se. A curiosidade é perigosa perto de mim. Eu percebi. Ele encostou-se na secretária ao lado dela, de braços cruzados, observando-a. Não devias estar aqui. A porta estava aberta. A jaula de um leão também está, disse ele. Isso não significa que possas entrar. Ela revirou os olhos. Não és assim tão assustador. Ele inclinou-se um pouco. Não, ela podia sentir a respiração dele. Talvez um pouco, ele sorriu. Devagar, deliberadamente. Ótimo. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O ar ficou pesado novamente, denso com o que quer que fosse que os mantinha cada vez mais próximos. Não importava quantas razões ela tivesse para se manter afastada. Então, uma batida na porta interrompeu o momento. Um dos homens dele apareceu. Chefe, eles estão aqui. Lorenzo cerrou os dentes. Quem? Marello Rose e o seu motorista. Ele praguejou baixinho. Cedo. O coração de Olivia deu um salto. Ele está a vir para cá. Não para dentro, disse ele. Encontramo-nos lá atrás. Ela seguiu-o pela casa até ao pátio, parando junto à janela enquanto ele caminhava até ao portão. 2 homens esperavam. Um alto, de fato sorridente, demasiado confiante. Rossi.
Ela não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver a postura de Lorenzo. Reta, fria, imóvel. O que quer que Rossi tenha dito o fez rir uma vez. Então Lorenzo respondeu algo e o sorriso de Rossi desapareceu. Um aperto de mão breve. Então Rossi se virou e saiu. Quando Lorenzo voltou para dentro, seus olhos estavam perspicazes. Bem, ela perguntou. Está resolvido. Resolvido como? Ele sabe o que acontece se olhar para ti novamente. Sua garganta ficou seca. O que acontece? A voz de Lorenzo estava calma. Ele para de olhar. Ela não pediu detalhes. Ele passou por ela, indo para a cozinha. Devias comer alguma coisa. Ela o seguiu, cruzando os braços. Achas mesmo que ameaças resolvem tudo? Elas resolvem o suficiente. Não é assim que pessoas normais vivem. Ele se virou de repente, com a dureza de volta nos olhos. Não sou normal, Olivia. Sabias disso no momento em que abaixaste a janela. Ela prendeu a respiração. Então por que continuar fingindo que é? Eu parei de fingir ontem à noite, disse ele baixinho. E assim, o espaço entre eles mudou. Ele se aproximou. Ela não se moveu. A mão dele se ergueu, os dedos afastando uma mecha de cabelo da bochecha dela. Você não deveria ter se aproximado de mim. Você se aproximou de mim. Ele sorriu. Faz parecer que eu tinha escolha. O pulso dela batia forte nos ouvidos. Tu falas sempre assim? Só quando é sincero. Ele inclinou a cabeça, o olhar fixo nos lábios dela. E agora é sincero. Ele beijou-a. Desta vez, sem hesitação, sem alarmes, sem interrupções, apenas calor. Não foi gentil, também não foi rude, foi real. Semanas de controlo quebradas num único suspiro. A mão dele segurou o rosto dela. A mão dela deslizou até ao peito dele, sentindo os músculos flexionarem enquanto ele a puxava para mais perto. O beijo aprofundou-se, lento e voraz. Tudo o que ele tinha reprimido. Quando ele finalmente o interrompeu, a testa dele permaneceu contra a dela, a respiração irregular. É isso que acontece quando sorris para mim, murmurou ele. A voz dela mal se ouvia. Isso não foi um aviso, foi tudo o resto. Ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, mais suavemente. Então afastou-se completamente, tentando recuperar a compostura. Eu não deveria ter feito isso, disse ele. Tarde demais. Ele riu baixinho. Tu és problemática. Tu também. Ele balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo. Isso complica as coisas por causa da Rossi. Por causa de tudo, ele disse. Posso proteger-te deles. Não posso proteger-te de mim. Talvez eu não precise de proteção. Ele olhou para ela, olhou de verdade. E algo brilhou nos seus olhos que não era perigo, não era desejo. Era algo mais profundo. Talvez medo do que ela poderia fazê-lo sentir. Ele suspirou. Amanhã vou levar-te para outro lugar mais seguro. E tu? Vou lidar com o Rossi sozinho, ele sorriu levemente. É o meu trabalho. Ela estendeu a mão para a dele antes que pudesse se conter. Tenha cuidado. Ele olhou para as mãos deles, depois voltou a olhar para ela. Isso é novo. O quê? Alguém a dizer para ter cuidado. Ele apertou os dedos dela uma vez, depois soltou. E quando ele saiu da sala, ela já sabia que algo tinha mudado. Não apenas nele, mas nos dois. Ela não era mais a rapariga que flertava com um motociclista no trânsito. E ele já não era o homem que a protegia apenas por dever. Agora eram outra coisa, algo perigoso, algo que nenhum dos dois podia desfazer. A manhã seguinte foi diferente. Oliver acordou numa cama vazia, numa casa silenciosa que de alguma forma parecia mais fria sem ele. Encontrou um bilhete na bancada, escrito com uma caligrafia firme e confiante. Fica em casa. Não abra a porta para ninguém além de mim. Claro, curto, direto, irritantemente autoritário. Ela fez café apenas para ter algo para fazer. Cada som lá fora fazia-a estremecer. Ela já não tinha medo da casa. Tinha medo do que ele poderia encontrar. Lorenzo Moretti não fazia avisos duas vezes. Ele tinha dado um amarelo Rossi na noite anterior. O homem não tinha ouvido. Agora, ele entrava no clube privado de Rossi como se fosse o dono. A música parou. Os homens no bar ficaram imóveis. Lorenzo não andava armado. Não precisava. A sua presença era arma suficiente. O cabelo comprido preso para trás, o casaco preto, a fúria calma nos seus olhos verdes. Era toda a apresentação necessária. Rossi levantou os olhos da sua mesa, sorrindo como um homem que se achava intocável. Moretti, disse ele,
Tão cedo trouxe a rapariga. A voz de Lorenzo permaneceu baixa. Mandaste alguém ao apartamento dela. Rossi recostou-se. Um mal-entendido. Não há mal-entendidos comigo. Vamos lá, Lorenzo. Rossi levantou o seu copo. Ela é apenas uma mulher. O maxilar de Lorenzo apertou-se. Repete isso. Rossi sorriu. Apenas uma mulher. Tu não te apaixonas por elas, tu não. A mão de Lorenzo tremeu uma vez. Esse foi todo o aviso que Rossi recebeu antes do copo explodir contra a parede ao lado da sua cabeça. A sala congelou. Lorenzo não levantou a voz. Se a tocas novamente, eu tiro os teus portos. Tu respiras perto dela, eu apago o nome da tua família do mapa. Ele inclinou-se para mais perto. Olhos verdes, fogo frio. Não me testes com ela, Amarelo, nem sequer digas o nome dela. E assim, o sorriso desapareceu do rosto de Rossi. De volta ao esconderijo, Olivia tentou distrair-se com limpeza, andando de um lado para o outro, qualquer coisa. Mas quando ouviu a batida, não era o ritmo de Lorenzo. Muito agudo, muito longo. Ela hesitou. Lorenzo. Nenhuma resposta. O seu estômago revirou. Ela afastou-se da porta. Outra batida. Mais forte desta vez. Depois, uma voz. Ela não reconheceu ninguém. Quase riu. Entrega aqui fora. Ela virou-se e pegou o telefone na bancada. Desligado. O sinal ainda estava bloqueado. A maçaneta da porta moveu-se. O seu coração disparou. Oh, Deus! Então ela ouviu o rugido inconfundível de uma motocicleta lá fora. Alto, rápido, furioso. A porta se abriu com violência. Não por quem estava lá fora, mas pelo próprio Lorenzo. Ele estava de volta. 2 homens atrás dele, os de Rossi, mal conseguiram chegar à varanda antes que Lorenzo os desarmasse. Ele se movia como algo solto, silencioso e preciso. Um bateu na parede, o outro caiu antes que pudesse alcançar a sua arma. Quando o barulho parou, o único som que restava era a respiração de Lorenzo. Rápida, pesada, e os batimentos cardíacos de Olivia. Ele virou-se para ela. Está bem? Ela acenou com a cabeça, ainda a tremer. Eles tentaram, eu sei. Ele deu um passo à frente, levantando a mão para verificar o rosto dela. Não está ferida? Não. Ele exalou, com o maxilar apertado. Então acabamos com a gentileza. Ele saiu, fez uma ligação rápida em italiano. Ordens rápidas e definitivas. Quando voltou, a tempestade não havia saído dos seus olhos. Você disse que estava tudo resolvido. Ela sussurrou. Agora está. Ela olhou para ele. O homem que aterrorizava metade da cidade, parado na sua frente como se fosse enfrentar tudo para mantê-la segura. Você poderia ter sido morto. Você também. Eu não valho tanto. Ele olhou para ela, depois atravessou a distância entre eles com 2 passos longos. A sua mão foi para a nuca dela. Não com rudeza, nem com delicadeza, mas com firmeza. Nunca mais digas isso, disse ele. Tu vales mais do que todos os negócios que já fiz. Ela prendeu a respiração. Lorenzo, ele abanou a cabeça. Eu não planeei isto, Olivia. Eu não me envolvo em relacionamentos. Não sou sentimental. Mas juro por Deus que se alguém voltar a tocar-te, vou reduzir esta cidade a cinzas. Os olhos dela encheram-se de lágrimas antes que ela conseguisse impedir. Estás a falar a sério? Tudo o que digo soa ameaça, disse ele. É assim que se sobrevive no lugar de onde venho. Mas isto, ele encostou a testa na dela. Isto é a única coisa que me dá paz. Os dedos dela agarraram-se à camisa dele, depois pararam de fugir. Ele beijou-a. Desta vez, não foi um beijo desesperado. Foi mais profundo, mais lento, claro. O tipo de beijo que dizia que ele já tinha feito a sua escolha. Quando ele finalmente se afastou, a sua voz era baixa contra os lábios dela. Agora sabes o que acontece quando me apaixono por alguém. O que acontece? Elas nunca escapam. Ela sorriu entre lágrimas. Ótimo. Uma semana depois, a cidade parecia diferente vista de uma motocicleta. As ruas brilhavam douradas no final da tarde, assim como naquele primeiro dia. Só que agora ela não estava no seu carro. Estava na garupa da moto dele, com os braços à volta dele, a cabeça lá apoiada no ombro dele, o vento a agitar o seu cabelo. Desta vez, sem medo, sem segredos entre eles. Quando o semáforo ficou vermelho, ele olhou por cima do ombro. "Já vu?" perguntou ele. Ela sorriu. "Talvez. Vais namoriscar outra vez?"
Talvez. Cuidado, disse ele agora com voz provocadora. Lembras-te do que aconteceu da última vez? Ela riu-se. Sim. Apaixonei-me por um chefe da máfia, e ele apaixonou-se ainda mais. Ele olhou para a frente novamente, com um sorriso nos cantos da boca. Agarra-te, Olivia, disse ele. Desta vez vamos juntos. O semáforo ficou verde. A moto rugiu e eles desapareceram na cidade. O motociclista, a rapariga que sorriu para ele no trânsito e um amor que nem o perigo nem o destino poderiam destruir. Ela flertou com um motociclista atraente no trânsito, sem saber que ele era um temido chefe da máfia. Agora todos sabiam, e ela não mudaria nada. Se gostas de histórias como esta, dedica um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, dedica um segundo para te juntares a esta família de fãs que adoram histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como esta.